You see things. You see people. You see people moving things. You see people moving people. A exposição Mais Nada se Move em Cima do Papel, com curadoria de Sara Antónia Matos, adota para título o primeiro verso de um poema de Alberto e enquadra-se no ciclo Desenho com Pensamento do Centro de Artes de Águeda. A exposição reúne obras de artistas que, ao longo dos anos, nos seus percursos e linguagens próprias, têm trabalhado o desenho como um registro indisciplinado que não se enquadra em cânones nem assume formas ou suportes convencionais. No espaço central da exposição encontra-se, sobre o chão, a obra sonora de Luísa Cunha, que consiste na descrição de um jardim. Pode dizer-se que a obra é um desenho verbalizado, pela voz da artista, de um jardim em transformação, o qual tem por objeto o movimento, por assim dizer, impossível de fixar. You cannot draw. As obras selecionadas, muito para além de nelas se conseguir vislumbrar o movimento que precedeu a inscrição do traço no papel ou no suporte escolhido, corporizam uma condição impalpável, um instante irrepetível, momentâneo. É o caso dos desenhos auto-handle de Julião Sarmento e das peças em papel de António Bolota, que, dispostas em conjunto, sugerem movimentos do corpo em folhas de papel. Embora esses desenhos não estejam fixados do modo mais convencional, as dobras no papel e as sugestões permitem-nos percorrer o desenho mental que espoletaram de uma ponta à outra, como se esse desenho ficasse gravado, tatuado, à frente do nosso olhar. Umas vezes a obra é um gesto, um pensamento, um sopro, um movimento, um rasto, uma posição. Outras vezes é um rosto, um desejo, uma paragem, uma declaração de amor, a marca de uma ferida, de uma perda, um confronto, uma negação. Ideias sugestionadas pelas obras que se seguem no espaço da exposição, particularmente os desenhos de Rui Sanches, de Jorge Feijão e o balão de ferro de Rui Chaves, que iluda a ideia de respiração. De seguida, encontra-se ainda a peça de Nuno Sousa Vieira, cuja composição é definida pelo desenho das peles de cadeiras, alternando preto e branco, cozidas entre si. As obras de Sara Changuian propõem uma transposição entre a superfície do papel e o espaço de exposição, recusando os suportes regulares e explorando formatos que aludem a cometas e formas planetárias, equações energéticas em movimento e transformação. Estes desenhos estabelecem relação com os de Alberto Carneiro sobre o seu jardim, com a representação dos movimentos invisíveis do vento, apenas possível de apreender e representar pelo que este move, e não em si, isto é, folhas e flores em rodopio rente ao chão. A fragilidade e a contingência são abordadas também na obra de Rita Gaspar Vieira, uma folha de papel com marcas de grafite inscritas que faz a passagem entre espaços, ficando sujeito aos movimentos de aproximação e afastamento do espectador. A obra Meanwhile, de Luís Paulo Costa, sem qualquer risco visível, faz induzir um desenho, pondo à prova a capacidade de abstração do espectador. 4 peças de bronze de pequenas dimensões, simulando caracoletas, assumem a qualidade de pontos escuros dispostos no espaço, atratores visuais que entre si unem linhas, invisíveis, como de resto seriam os rastros reais dos caracóis. Elas estão instaladas sob os desenhos de Figueiras de Júlio Pomar, num encontro e prova de resistência à obra de ambos. A condição passageira e quase contraditória de um instante apreendido por frações de segundo, que no momento seguinte parece não mais poder ser apanhado, torna-se evidente na obra de Joana Escoval, uma representação da chuva construída em ligas metálicas e que quase desaparece consoante a posição que o observador ocupa no espaço da exposição. Nos desenhos de Pedro Tropa, os sons são captados no espaço atmosférico através de uma antena e outros instrumentos de vibração, muitas vezes construídos pelo próprio, são trazidos para o plano bidimensional do suporte, nele registando os seus ritmos e intensidades, como se o artista fosse apenas um mediador e tradutor das frequências captadas pelos receptores.
on the left. O desenho, talvez o mais íntimo dos registros, fará parte de um saber ver na escuridão, um saber pensar para além dos conceitos, um trazer à presença de imagens, corpos, impressões, movimentos, narrativas, aspectos que ficam patentes nas obras de Sara Bichão e Rita Ferreira. And you then say, Naturalmente que a dificuldade de enquadrar o desenho é também o que torna a sua abordagem fascinante. A indisciplinaridade é assim um terreno fecundo de desvio e fuga à regra porque a sua condição, a sua natureza é inaprisionável, algo que também propõe o trabalho de Teresa Segurado Pavão e de Fernanda Fragateiro. Particularmente esta, vem focando sistematicamente o apagamento da voz e a ocultação das mulheres no mundo da arte e da cultura. Nos desenhos Tell Them I Said No, a recusa, a negação comportam uma afirmação política. Dizer não marca um posicionamento específico e, por isso, transporta em si um statement tão mais poderoso quanto o ruído e profusão de informação, falsa ou verdadeira, em redor. you see things that do not move at all. You see things moved by people. You see things that move without you noticing it.